E o Palmeiras anda com moral na Europa, até o zagueiro reserva do reserva recebe proposta gigante do futebol europeu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala da preocupação do Corinthians com a possibilidade de outras joias serem compradas por clubes brasileiros. Te atualizo sobre o São Paulo. O tricolor pegou 50 milhões de reais emprestados num banco. Você vai entender os motivos. Já no Flamengo, informação tem a ver com a possibilidade de uma nova proposta por Lucas Beltrán. Para completar, novo reforço do Galo já está em Belo Horizonte, processo contra a SAF do Botafogo, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo somente nessa sexta-feira. Aqui o nosso nome é Trabalho e o sobrenome é Hora Extra. Tudo para deixar você na cara do gol e super bem informado, até por isso peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Combinado? Bora começar esse conteúdo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Cruzeiro. Perto de fechar com o Sinisterra, o Cruzeiro só precisa ficar atento a esse atacante colombiano que é muito bom de bola, mas tem se machucado com bastante frequência. Foram 6 lesões nas últimas 3 temporadas de futebol inglês. A pior das temporadas a passada, em que ele jogou apenas 14 dos 44 jogos do Bournemouth. Já o Vasco da Gama vai receber 4,5 milhões de euros fixos por João Vitor. Serão 2,5 milhões de euros à vista e o restante pago em 3 parcelas, zagueiro que desembarca nesse sábado em Moscou para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, está na Europa em busca de mais contratações, depois de Andrés Gomes e Carlos Cuesta. O Vasco ainda tenta a contratação de Jean Onana, pelo menos é o que garante a imprensa turca. Esse é um volante camaronês de 25 anos de idade que pertence ao Besiktas. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos já vendeu 47.500 ingressos para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama no Morumbi. Se alcançar 51.500 ingressos, o Peixe deve pedir que o São Paulo disponibilize uma carga extra com ingressos de camarote e cadeiras cativas. Para completar o giro de notícias, contar que a Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita, torneio que começa no dia 28 de agosto e tem algumas estrelas mundiais como Cristiano Ronaldo. A ideia da Globo é transmitir até 3 partidas por rodada, todas no Sport TV. Hora de falar sobre um processo contra a SAF do Botafogo. Não é muito comum que a gente veja clubes que viraram SAF receberem processos, mas os empresários do atacante Jefinho se cansaram da demora no pagamento de uma dívida de 5.300.000 reais e procuraram a justiça processando a SAF botafoguense. Importante contar que essa dívida surge de 2023, quando o Jefinho é vendido do Botafogo para o Lyon na oportunidade, por conta da comissão e por conta também da intermediação, ficou combinado que o Botafogo pagaria 5.700.000 reais aos empresários. Acontece que a SAF botafoguense pagou apenas a primeira parcela, de 500 mil. Sobraram 5.300.000 reais, que agora estão sendo cobrados na justiça. Só para completar, tenho contado para vocês que quase todos os empresários com quem eu converso que fizeram negócios com o Botafogo reclamam da inadimplência de John Textor. O dono da SAF botafoguense até paga em dia os jogadores, mas em relação a comissões para empresários, a coisa anda bastante feia. Hora de falar sobre o Galo, que perdeu Igor Rabelo, mas já tem substituto. Na noite de ontem, enquanto o Atlético vencia o Godoy Cruz na Arena MRV, Juan Tressoldi desembarcava em Belo Horizonte, para ser mais específico, em Confins. Nessa sexta-feira ele passou por exames médicos e deve assinar contrato de empréstimo por uma temporada. O zagueiro, que foi do São Paulo na temporada passada, mas é jogador do Sassuolo, assina por 1 ano. Importante contar que a grande dificuldade do Tressoldi enquanto jogador do São Paulo foram as lesões. Ele esteve em campo em apenas 23 partidas. Foram lesões na coxa e no joelho, que o indispuseram ou que deixaram ele de fora por 127 dias. Tressoldi é bom zagueiro, tem qualidade, mas precisa ter um pouquinho melhor condição física. Já sobre Igor Rabelo, o atleta se despediu dos companheiros depois da partida contra o Godoy Cruz e foi flagrado ao lado da família na Arena MRV, dentro do gramado, tirando fotos depois da partida. Atleta que que era um dos mais antigos do elenco atleticano, foram 9 títulos conquistados. Igor Rabelo rescinde seu contrato com o Galo para fechar com o Fluminense.
Quero te contar agora que o Flamengo voltou às tratativas com Lucas Beltrán, centroavante argentino de 24 anos de idade que pertence à Fiorentina, pelo menos é o que garante um portal que cobre o dia a dia do clube italiano. Segundo essa publicação, a Fiorentina subiu para 18 milhões de euros, ou melhor, o Flamengo subiu para 18 milhões de euros a proposta feita à Fiorentina. Esse valor equivale a 114 milhões de reais. Também, de acordo com a publicação dos italianos, não há, pelo menos até esse momento, nenhuma oferta do Zenit. Na semana passada especulou-se que o clube russo teria entrado na parada. Só é importante contar que uma outra publicação pela manhã havia afirmado que é o CSKA, outro clube interessado na contratação do argentino, que é muito bom jogador e tem o aval do técnico Felipe Luiz. A única coisa que me pega em todo esse noticiário é que a gente sempre escutou que o grande problema não era a Fiorentina, e sim convencer o Beltrán a voltar para a América do Sul. Se o Flamengo foi obrigado a aumentar sua proposta, porque talvez a Fiorentina também não tivesse dito sim na primeira rodada de conversas, a busca do Flamengo por um centroavante tem tudo a ver com a dificuldade que Felipe Luiz tem tido em encaixar o Pedro na função do centroavante dos sonhos. O Felipe Luiz gostaria de ter um centroavante com mais mobilidade e especialmente mais força no momento sem bola. Só para completar, Beltrán, que ficou de fora do último amistoso da Fiorentina, ele assistiu do banco de reservas ao empate em 1-1 contra o Manchester United. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar por que o tricolor recorreu a mais um empréstimo agora de 50 milhões de reais junto ao banco Daicoval. Essa explicação foi dada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, em reunião no Conselho Deliberativo que aconteceu nessa quinta-feira. Abre aspas para o presidente: estava previsto com um FDIC. Temos orçamento de empréstimo autorizado previamente de até 200 e poucos milhões de reais para esse ano. Isso tudo é um fluxo que estava previsto. Não estamos tomando, e aí ele fala, nós estamos tomando bem menos empréstimos do que no ano passado, o que é um bom sinal. Tem um empréstimo para fazer pagamentos e tem outro empréstimo vencendo. O importante é diminuir a dívida bancária e está tudo em consonância com o fundo. De fato, os números do primeiro semestre do São Paulo até apontaram um déficit grande, mas inferior àquele que estava sendo estipulado. São Paulo, com dificuldades, tem seguido à risca aquilo que foi projetado para a temporada de 2025. Existe a promessa, especialmente do departamento de futebol, que o tricolor nessa temporada fechará com lucro, ou seja, no azul, algo que não tem acontecido já há algum tempo. Só para completar em relação ao São Paulo, negociações por Mailton, jogador da Chapecoense, ele é do Metalist, mas está emprestado à Chapecoense, seguem. O Mailton já se acertou com o São Paulo e está fazendo toda a força do mundo para que o negócio saia. O São Paulo também procurou o Metalist da Ucrânia, sugerindo um empréstimo de uma temporada em troca do perdão de uma dívida. O Metalist deve R$1 milhão ao São Paulo, inclusive isso virou uma ação na FIFA. O tricolor topa acabar com esse transfer ban contra o Metalist, desde que o atleta seja liberado por empréstimo de uma temporada. Nesse momento, São Paulo e Metalist discutem o valor da opção de compra. Se o São Paulo quiser ficar com o Mailton daqui a um ano, quanto custaria? Jogador que é lateral direito, 27 anos de idade, e o grande destaque da Chapecoense na Série B é, inclusive, artilheiro do time, mesmo atuando como lateral direito. Bora falar agora sobre o Palmeiras, oferta de 10 milhões de euros por um zagueiro reserva. Essa é a realidade do Verdão, que tem vendido e feito grandes negócios. De acordo com o jornalista Gustavo Soler, o zagueiro Benedetti, de 19 anos de idade, é alvo de um time da Europa. Fui atrás dessa história e posso contar para vocês que a oferta, que já chegou recentemente às mãos do Palmeiras, é de um clube da Premier League, ou seja, da primeira divisão do futebol inglês. Algum tempo atrás chegaram a especular que o Arsenal teria interesse na contratação do Benedetti. Minha fonte Alviverde não quis confirmar qual clube da Premier League fez essa oferta. É só importante contar que em janeiro, o Palmeiras já havia recebido uma outra proposta de 12 milhões de euros e entendeu na oportunidade que não valeria a pena fazer o negócio. Zagueiro revelado na base do Palmeiras, comprado da Ferroviária no Sub-17. O Palmeiras, no primeiro momento que o compra, não gasta nada, passa a ter uma parceria e depois adquire um percentual um pouco maior, pensando exatamente no momento de uma venda. Atleta formado na base do Verdão e que já disputou 9 partidas pelo time principal somente em 2025. Só para completar, contar que Marcos Rocha se despediu dos atletas do Palmeiras, dos funcionários, nessa sexta-feira, um dos maiores vitoriosos da história alviverde, pelo menos recentemente.
Para completar, GFT está totalmente comprado. Palmeiras, Rangers e staff do jogador já chegaram a um acordo e o atleta é esperado no início da próxima semana em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que teme que outros clubes brasileiros paguem multas rescisórias e tirem joias das categorias de base, basicamente como aconteceu no início dessa semana com o Cauê Furquim, atacante de 16 anos de idade, que vai para o Bahia. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais estabelecida no contrato e levou o jogador. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa sexta-feira que o Corinthians foi excluído em janeiro de um movimento chamado Movimento de Clubes Formadores. E essa expulsão se deu justamente porque o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras, o atleta em questão, Pedro Morelli. Esse jogador tinha 14 anos de idade, era da base do Palmeiras e foi para a base do Corinthians. Existia um acordo entre os clubes que atletas entre 10 e 14 anos não poderiam mudar de um time para o outro sem o aval do outro clube. O Corinthians ignorou esse combinado e foi excluído do movimento de clubes formadores. A partir daí, esses clubes formadores deixaram de ter esse código de ética com o Timão em relação à aquisição de atletas das categorias de base. E é por causa dessa situação que o Corinthians teme perder outros dois atletas, Gui Amorim, jogador de 17 anos de idade que atua como meia, e Nicolas, jogador atacante também. Essas são as duas maiores joias depois do Cauê Furquim. O Nicolas já foi procurado pela diretoria para tratar da renovação. O pai do Gui Amorim esteve nessa sexta-feira lá no CT do Corinthians para tentar avançar nas negociações. O que mais preocupa é o Gui, exatamente porque ele tem os mesmos empresários do Cauê Furquim e a multa rescisória também equivale a 14 milhões de reais. Nesse encontro, na manhã de sexta-feira, lá no clube, os pais do Gui Amorim avisaram ao Corinthians de que a ideia da família é permanecer vestindo a camisa alvinegra. Só para completar, contar que o Corinthians oficializou e anunciou publicamente o acordo da renovação do contrato com a Nike, novo vínculo por mais 10 anos, ou seja, até 2035. Isso significa uma parceria de 32 anos entre Corinthians e Nike. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia.